Bom dia, gente. Primeiro ano de história, então vamos falar sobre o capítulo 3, apostila, tá bom? Então vamos lá. Idade Média. Aí quando que começa a Idade Média? Em 476 depois de Cristo, acabou o Império Romano. O Império Romano era Europa, Ásia e África. Os bárbaros invadiram o Império Romano e acabou o Império Romano. A partir daí vem a Idade Média, né? A Idade Média é dividida em duas: Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média é o apogeu, é o ápice, né? É quando toda a Europa vai se transformar em medieval e as estruturas estão consolidadas. E Baixa Idade Média é quando começa o declínio, é quando as estruturas começam a entrar em declínio, quando os servos, os reis, quando o senhor feudal começa a perder poder, tá bom? Então, alta e baixa. A Idade Média é baseada no colonato e ruralização. O que é colonato? O dono da terra empresta as terras para o servo. Em troca, o servo vai ser o seu colono, né? Então vai prestar um serviço para os donos da terra. A sociedade da Idade Média, a riqueza é baseada não no dinheiro, e sim nas terras. Por isso é uma sociedade ruralizada. Ruralização da sociedade. Quando acabou o Império Romano, o Império Romano tinha grandes cidades, né? Tinha as estradas romanas que interligavam essas cidades. Porém, quando o Império Romano acaba, ruiu as cidades e aí a sociedade voltou a ser baseada no rural, no campo, tá bom? Aí as principais batalhas, o que aconteceu basicamente? O grande inimigo da Europa cristã e feudal da Idade Média são os árabes, que estão em constante expansão aqui na África e no Oriente Médio. Os árabes são os grandes inimigos dos europeus durante a Idade Média, tá? Então você tem o Império Carolíngio, que foi um dos primeiros impérios do Carlos Magno, que aliou o rei ou o imperador com o Papa e uniu numa guerra religiosa, uma guerra cristã contra os árabes, né? Então, o Império Carolíngio, que tem no capítulo 3, fala sobre essa união do rei com o Papa para gerar essa guerra religiosa contra os árabes, tá? A Batalha de Poitiers foi a principal desse período, em 747. Por quê? Foi a expulsão dos árabes, a primeira grande derrota dos árabes na Europa. Os califados, que são os impérios árabes, né? Que são a versão islâmica dos reinos católicos, começaram a dominar tanto a África, o Oriente Médio e dominaram Portugal e a Espanha, né? E a Batalha de Poitiers foi importante para expulsar os árabes, começar a expulsar os árabes do território europeu, tá? Sucerano e vassalo. Então, sucerano, caiu minha folha. Sucerano é o dono da terra e o vassalo é aquele que tem uma relação de servidão com o suzerano, tá? A sociedade da Idade Média é baseada em clero, que é o primeiro estado, ou seja, o papa, os cardeais, os bispos, a elite da Igreja Católica, que tem fundamental importância, os nobres, que são os reis e os seus parentes, e o que sobra são os servos, o povão que depende do campo, depende da proteção desse e desse. Então você tem o clero, que é o papa e os cardeais, você tem o rei e a nobreza, todos são em torno, e o que sobra é a maior parte da população, que são os servos, né? Que é o povão, tá bom? Impostos que esses servos pagavam para os outros povos. Apenas os servos pagavam impostos, tanto para os nobres quanto para o clero. Então era esse terceiro estado aqui que pagava impostos para os outros dois. Corveia, banalidade, tostão de Pedro. Então, por exemplo, o servo que ele trabalhava no campo lá, ele tinha que pagar imposto para o senhor feudal quando ele ia utilizar a terra do senhor feudal. Uma vez por semana ele tinha que trabalhar nas terras do senhor feudal. 20% de tudo que ele produzia na terra dele tinha que dar para o senhor feudal. Tinha que dar um imposto também para a Igreja Católica. Então, o primeiro estado, que é o clero, o segundo estado, que são os nobres,
cobravam muitos impostos. Quem sustentava era o terceiro estado dos servos, tá bom? E para terminar, a Igreja Católica. A Igreja Católica é a grande instituição da Idade Média. A Igreja Católica tinha terras, tinha riquezas materiais, como as terras. Foi fundamental no pacto com os reis para organizar a sociedade, tanto a mentalidade quanto a produção científica. A mentalidade como? Ah, esse cara é superior, então esse cara é o dono da terra. Ah, eu sou servo, eu tenho que trabalhar aqui. Então aquela visão lá da Igreja Católica de Jesus Cristo foi deturpada para uma visão de poder durante a Idade Média. Então, a Igreja Católica é uma instituição atuante com terras que travava batalhas, guerras, né, cruzadas contra Jerusalém, defendendo reis católicos, né? Então a Igreja Católica ela tinha uma posição política definida no período da Idade Média, ela é fundamental. Todo conhecimento científico tinha que ser da Idade Média baseado na Igreja Católica. Todo aquele conhecimento científico que não era baseado na teologia, que não era baseado na Igreja Católica, era descartado. Ah, a Terra é um planeta e gira em torno do Sol. Não, era descartado isso. Falava-se que a Terra era o centro, porque Deus fez assim. Então o que valia era a teologia da Igreja Católica. Então esse é o capítulo 3, tá bom? Tchau!